Professor, por que é tão difícil o cara ficar faixa preta no cabo? Onde está o problema? Está o problema na tridimensionalidade do cabo, tá? São dois pontos essenciais. Por que tridimensionalidade, professor? A lâmina, ela não é tridimensional? Sim, sim. Mas o que é tridimensionalidade? Altura, largura e profundidade, tá? Quando a gente analisa uma lâmina, a profundidade dela é muito singela de se entender. Vou explicar. Ó, tem aqui uma lâmina de boi, tá? Analisa o seguinte, ó. O que eu preciso conhecer aqui para fazer uma boa lâmina é ter uma noção de altura, né? De largura, mas a profundidade dela é dorso e é uma linha reta. É muito simples de compreender, tá? Ela não tem uma tridimensionalidade, uma visão geral complexa para você. Se você acertar as medidas aqui de altura e de largura, vai ficar proporcional. O resto, a usinagem aqui, ó, é muito simples, ó. É uma usinagem plana, ou seja, é infinitamente mais fácil você se tornar proficiente na usinagem de uma lâmina do que, eventualmente, num excelente resultado num cabo, tá? Um cabo é infinitamente mais complexo. Por quê? Porque ele tem mais volume quando visto por cima. Olha a lâmina, certo? Então, é isso que faz toda a diferença. Quando a gente fala de ergonomia, você tem sempre que ter em mente duas coisas: forma e função. Então, quando a gente fala de ergonomia, a forma ela está intimamente presa à função, ok? Por exemplo, se eu for fazer uma faca para cortar mato, uma faca de trabalho pesado, uma faca de trabalho bruto, que pode ser essa lâmina aqui tranquilamente, eu jamais posso pôr esse cabo, que casa muito bem com essa lâmina. Claro que está faltando uma guarda e um espaçador no meio aqui, ok? Mas por que, professor, que eu não posso pôr um coffin? Esse é um coffin diferente, né? Por que eu não posso pôr um coffin numa faca de cortar mato? Porque esses ângulos, essas quinas, vão acabar com a mão do usuário, ok? Então, eu preciso estudar um formato de cabo que seja perfeito para que o usuário tenha ótimo resultado na sua aplicação prática. E eu posso, por exemplo, colocar esse cabo aqui, que também vai funcionar muito bem. E ele ainda tem uma vantagem: a inclinação da mão, a curvatura, tá? É importante que você tenha uma curvatura. Essa curvatura, obviamente, acomoda os dedos e evita a possibilidade dessa faca escapar da mão do usuário, tá? Às vezes, alguns cuteleiros fazem lâminas lindas e cabos bem retos, tá? E fica feio, você vê, fica faltando, tá esteticamente pobre, tá faltando alguma coisa, tá? E, além do que, já mencionei essa regra que eu aprendi com o mestre Jerry Fisk: quanto mais curvo um cabo, mais potência de corte mediante impacto. Ou seja, uma faca de trabalho pesado, um machado, já viram que o machado tem um cabo bem curvo lá na parte de trás? Um cutelo. Então, o cabo de uma faca que vai trabalhar na porrada, ele tem que ter curva. Tá? Simetria, muito simples de entender. Você olha um cabo e ele tem as mesmas dimensões, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Ele tem os mesmos ângulos de curvatura, tanto de um lado quanto do outro. Simetria é um conceito bem simples de entender. Proporção, tá? Aí começa a entrar um quesito que eu insisto demais para todos os meus alunos, que desenhem os seus projetos. Realmente projetem a sua faca, tá? Ainda que seja, eu quero fazer uma faca igual do professor Berardo, lá uma faca de caça lá que eu vi dele que eu gostei. Não tem problema. Vai para a prancheta,
desenhe para que você consiga definir quantos milímetros fica legal o ricaço na altura, o comprimento, qual que é a curvatura que fica mais legal na ponta da lâmina e etc. Tá? Então, a proporção é o estudo do tamanho equilibrado, né, entre lâmina e guarda, por exemplo, entre lâmina e cabo, por exemplo. Quer ver uma coisa importante com relação à proporção? Eu tenho aqui, ó, um moldezinho desse cabo, que é um cabo com separador de dedos central, tá? Ele fica no meio da extensão do cabo, fica o divisor de dedos aqui, tá? Esse cabo é extremamente versátil, ele serve para uma faca de cozinha, uma faca de campo, para um monte de coisa, claro, guardadas as devidas proporções. De alguma coisa a mais que eu coloco num projeto, eu tiro no outro, ok? Mas analisa só, esse é um cabo, tá? Esse é o mesmo. Esse é o mesmo. Esse é o mesmo. E esse é o mesmo. Ou seja, não está dando para ver porque está ruim de organizar na mão aqui, ó. Mas eu tenho, para o mesmo design, 5 moldes de tamanhos diferentes. Sendo que o primeiro eu uso para uma faca de caça ou de cozinha, dependendo também, porque se eu fizer uma faca de caça um pouquinho maior, eu já saio do primeiro para o segundo, tá? Se eu for fazer uma faca média, eu vou usar esse aqui. Se eu for fazer uma faca ridícula de gigante, bruta, estúpida, para cortar um eucalipto que se precisar, eu vou usar esse aqui, porque eu preciso de muita superfície de contato, ok? Muita superfície de contato. Eu preciso desse cavado aqui, ó, bem acentuado, para que o dedo do usuário não escape aqui para trás, ó. Porque se escapar e o cara estiver lá no meio do mato, ele pode se cortar, dar uma facãozada no joelho, na perna, na virilha, e pode morrer lá em virtude de uma ferramenta mal projetada. Ajuste é uma questão importante quando você está fazendo cabo, tá? O que é o ajuste? Em suma, não sobrar fresta de nada, tá? Na junção de material de cabo com aço, seja chassi, seja espaçador, seja guarda, seja bombinha integral, seja bombinha montada, etc. Nessa junção não pode sobrar fresta. Isso é um erro técnico e a gente observa isso muito no julgamento das melhores facas, tá bom? Então, isso se chama ajuste. Quanto mais ajuste, menos fresta, menos folga, ok? Harmonia, e aí vem uma questão importante. Às vezes, a gente pega uma faca de um cuteleiro e você vê que o cara se esmerou demais. Você vê que o acabamento é muito bonito. Você vê que o trabalho de lima ali no ricaço do cara é absolutamente preciso. O ricaço tem aquela quininha viva que chega a partir fio de cabelo. Tão bem esquadrejado, tudo bonitinho, mas falta harmonia no projeto. Tá? Você vê que a execução está muito boa, que o ajuste está muito bom, que as proporções estão muito boas, mas a hora que você olha no conjunto, tem alguma coisa que chama atenção para mais ou para menos. Tá? Tem um grande tatuador aqui da minha região, ele é conhecido como Zóio, ele é de Barretos. E isso eu sei porque o meu tatuador me comentou isso, eu achei brilhante. Ele fala o seguinte, que o supérfluo tem que sair para que o essencial apareça. Deu para entender? Então, é mais ou menos aquele conceito assim, ó. Não tem nada sobrando e não tem nada faltando no conceito da peça. Entende? O cabo é uma questão tão delicada que ele inviabiliza o bom uso da faca. Ele inviabiliza. Um cabo mal construído, se você fizer um cabo com quinas, por exemplo, vou citar um exemplo, tá? Exemplo. Sabe aquelas usinagens desses cabos que deixa aquela puta quina viva no meio do cabo, fica lindo, fica maravilhoso? Fica.
É bom? Não. 10 minutos cortando lenha, vai brotar bolha na mão inteira do cara. Então, você precisa ter isso em mente para saber o que aplicar. O cliente é uma peça de colecionismo. Essa faca não vai ser usada, o cara quer por coleção. Tudo bem, eu respeito e particularmente, estou sendo sincero, acho lindo. Quando você olha aquela usinagem, tem aquelas linhas. Aqui, ó, que nem aqui, ó. Que nem aqui tá mostrado, tá vendo, ó? Eu pedi, quem desenhou essa faca foi o Marcelo Hang, meu aluno, melhor desenhista que eu já vi até hoje, tá? Porque ele desenhou tridimensionalmente. Falei, Marcelo, eu não quero que ponha nada do no material de cabo, eu quero neutro e eu não quero que apareça damasco aqui. Eu tirei uma foto de uma faca minha e mandei para ele desenhar. Ele desenhou, tá? Essas linhas, essas divisões de usinagem, esteticamente é maravilhoso. Para usar, não é. Para usar, não é. Se o cara pega uma boia, uma campeira com cabo nessa configuração, por exemplo, que tem aquele monte de linha separando, e for cortar a lenha, 10 minutos não tem mais couro na mão do cara. Tá bom? Então, a gente tem que pensar nessa questão da aplicação prática. Então, primeiro e mais comum erro, que todo mundo passou por isso, e que todo mundo vislumbra isso no dia a dia quando tem contato com cuteleiro iniciante. Cabo bata tudo. Que isso, professor? Cabo espesso. Quando você olha o cabo do cara por cima, olhando por cima, o dorso da faca está aqui, o cabo está desse tamanho assim, tá bom? Está muito largo. E é natural, tanto que é um fenômeno presente em todos os cuteleiros que começam na carreira. Por quê? Porque a gente tem justamente o medo de tirar material para mais e acabar ocasionando ali a perca do cabo, a perca do trabalho, tá bom? Então, é comum, mas lembre-se, o cabo ele tem que ser esguio, ele tem que ser estreito. Claro, guardadas as devidas proporções. Eu estou fazendo o mesmo projeto de uma faca de caça ou de cozinha e de uma faca de campo. É o mesmo design, é o mesmo projeto, mas eles têm que ter volumes diferentes. Eu não vou fazer, por exemplo, esse cabo aqui com 15, 16 milímetros de espessura e esse aqui com 15 milímetros de espessura. Vai ficar ridículo. Esse aqui eu posso até, nos pontos mais largos, chegar a 25, 26, depende do formato que você der, tá bom? Um outro problema, presta muito atenção no que eu vou te falar agora, e você tem que ter isso em mente. Cabo curto. E esse é um problema que é nevrálgico, porque alguns cuteleiros não conseguem se desvencilhar dele nunca. Presta atenção no que eu vou te falar. Quando nós estamos fazendo o cabo de uma faca boa, vou até virar aqui, ó. Quando a gente está fazendo o cabo de uma faca boi ou de uma faca campeira, ninguém empunha a faca assim. Ninguém corta assim, porque você não tem mobilidade no punho desse jeito. Eu corto, ó, presta atenção. Eu vou fazer, ó, eu não vou cortar assim. Aqui eu não tenho mobilidade nenhuma. Eu vou fazer isso, ó. E vou girar o cabo na mão. Aumenta muito mais a minha mobilidade quando eu estou cortando alguma coisa. Então, quando você for fazer uma faca que vai... uma faca grande, de maneira geral, tem que ter isso. Tá bom? Aí eu estou mencionando aí uma faca de 8 polegadas para cima, tem que ter isso. O cabo, o fim do cabo tem que chegar na almofadinha da mão. E a gente percebe, julgando concursos, você pega lá, desconsidera a ponta aqui, tá? Você vê que o cabo parou antes. Ou seja, aqui é o ponto que justamente ia me dar segurança, controle sobre a peça e está faltando, tá? Então, esse cabo ele tem que vir aqui, ó. Ele tem que tocar completamente o fofinho, a almofadinha da palma da mão. É isso que vai segurar a faca para ela não sair voando da minha mão. Deu para entender? Esse é para matar a faca inteira, tá? Esse realmente praticamente condena a faca. Então, presta atenção. Quando a gente faz um cabo com divisor de dedos, e eu tenho aqui 3 modelos diferentes,
Como eu mencionei, o divisor ou separador de dedos, ele deve ser colocado entre os dedos. Óbvio, óbvio. Então, se eu tenho um cabo com separador central, ele tem que estar justamente no intervalo entre os dedos médio e anular. Dedo médio e dedo anular, sem qualquer alusão ao FUDAS, tá? Então, tem que estar separando, tem que realmente estar separando os dedos. E o que acontece, você vê o cuteleiro faz e o separador de dedos fica exatamente em cima de um dedo. Meu Jesus, como é que vai usar essa faca? Então, você está fazendo o seu mão, meça, põe na mão. Eu tenho que considerar que é o seguinte, ó, aqui eu tenho mais curva, então, além do que, os dois dedos de trás, eles são um pouquinho menores que os dedos da frente, tá? Então, eles vão encaixar perfeitamente aqui. Esses vão entrar aqui, mas eu ainda tenho guarda. Eu tenho espaço da guarda para tocar aqui, ó. Seja uma guarda simples, seja uma guarda dupla, tá? Se eu estiver tratando de uma faca maior, eu pego esse aqui que é um pouquinho maior, ó. E esse é um erro muito erro de distração. Não pode ocorrer. Como que você faz um separador de dedos e põe o separador não entre os dedos, mas põe em cima do dedo? Desalinhamento, tá? Isso é muito comum e é normal, tá? É comum. Você está começando a carreira, ainda não sabe. Isso é comum, isso você corrige. Presta atenção. O principal problema do desalinhamento. Se você está num ambiente, presta atenção que eu vou falar, especialmente quando você estiver fazendo uma faca, para um concurso ou para um teste de certificação. Não confie em luz artificial. Se você está num ambiente onde tem mais luz de um lado do que do outro, a hora que você levanta a faca para cá, você vai ter a impressão que o cabo está maior de um lado. Presta atenção, vamos supor, eu estou aqui no meu escritório, tá? E eu tenho mais luz aqui do que aqui. Só uma hipótese. Se eu estou avaliando uma faca e eu levanto ela para checar assim, eu vou ter uma impressão do tamanho do cabo. Se eu fizer assim, a impressão vai ser inversa. Tá bom? Então, a não ser que você tenha uma iluminação extremamente bem feita, tome muito cuidado com a iluminação artificial quando você for checar alinhamento e proporção de suas peças.